Soberano
Amém, graças a Deus. O irmão Danilo é bem grande, né? Foi preciso eu baixar esse tanto aqui. Olha o tamanho. Mas eu gosto de cantar e é bom fazer as coisas quando a gente está com vontade, né? Não importa a quantidade de gente. O que importa é nós, cada um, louvar o Senhor. Tem o louvor coletivo, mas tem um louvor individual. Agora, se nós juntar o louvor individual de cada um, faz o louvor coletivo e fica bom. Agora, se nós ficar aí desapercebido, quando nós pensar de cantar, já terminou os hinos, porque é rápido, né? Mas eu acho que todos devem ter cantado, né? E quando canta assim com ânimo, todo mundo canta. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. E nós viemos aqui, cada um tem alguma coisa que poderia dizer, né? Cada um pensa, cada um medita, cada um ora. E quando vem na casa de Deus tem um propósito. Eu estava pensando, nós temos 3 cultos na semana e cada um desses cultos tem um propósito. Nós deveríamos pensar nisso. Você vem na segunda-feira com o propósito de orar. É um culto de oração. Vem na quarta-feira com o propósito de receber ou então ajudar a transmitir a libertação, a cura para alguém. Agora eu estava pensando, e na sexta-feira? Nós deveríamos ter um objetivo de vir aqui na sexta-feira definido. E às vezes nós não pensamos desta forma, mas se nós aplicar cada dia desse com dedicação, tem sentido, né? A nossa vinda aqui. Senão fica tudo igual. Nós já temos ouvido bastante, como nós ouvimos todo culto de oração evangelístico. Também na sexta-feira, como acabamos de ouvir uma pregação que foi feita nessa série A, antes que muitas coisas não existiam que existe hoje na mensagem. Hoje existe tanta coisa na mensagem, tanta igreja, tantos grupos, tantos ministérios. E quando estava pregando essa série aí, não tinha. A coisa estava virgem ainda, estava ganhando o povo desta era, da igreja desta era para a mensagem. Agora, depois que esse povo entrou, aí entre si, uma vez falou uma coisa aqui sobre opinião. Muitas opiniões, e a gente pode às vezes ir atrás da opinião de alguém que não é uma realidade. Mas graças a Deus nós começamos, estamos aqui. E estava pensando, eu tive um confronto muito grande quando eu decidi a ser crente, e aquilo foi uma coisa muito forte para mim e também para os outros que confrontou, pensando que poderia mudar o plano, mudar a ideia, mas não foi possível.
Mas aí, quando a gente já estava bem ingressado na igreja, no Evangelho, quando foi para ter outra mudança, que a gente ouviu essa mensagem, foi uma coisa muito mais forte ainda, foi um confronto muito mais difícil, e a gente sabe o que a gente passou para poder despedir aquele sistema e ingressar na mensagem, como nós fizemos isso há mais de 50 anos. E daí nunca teve nenhuma mudança na nossa opinião. A nossa opinião é de ficar na nossa posição, aconteça o que acontecer. E aí nós estamos. Então, irmão, nós vamos ler na Bíblia. Vamos colocar de pé, ler no livro de Jó, capítulo 2. Vamos ler os versículos aqui. Esse título aqui fala da adversidade e a crueldade, aflição, a cruel aflição de Jó. A adversidade e a cruel aflição de Jó. Mas está escrito aqui no capítulo 2 de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos para que o Senhor continue no restante desse culto a Deus e que nós possamos sair daqui, alguma coisa na nossa vida possam, a Deus, ser mudada para melhor. Nós queremos melhorar ao vir à casa do Senhor. A presença do Senhor nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá, Senhor, equilíbrio, nos dá poder, nos dá domínio sobre o mal. Nós te rogamos, nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Ali estava o meu amado Jesus. Fortes relâmpagos cortaram negras nuvens. Era o Filho de Deus sendo morto em uma cruz. Homens cruéis
Jesus Cristo veio ao mundo pra morrer por mim. Homens cruéis mataram meu Jesus. Ele foi tão bom, jamais feriu alguém. Mas para que se cumprisse as Escrituras, Jesus Cristo veio ao mundo pra morrer por ti. Mas para que se cumprisse as Escrituras, Jesus Cristo veio ao mundo pra morrer por nós. Então, irmão, aqui a gente viu e que antes que Deus permitisse que Satanás tocasse na vida de Jó, Jó já tinha pelejado, Satanás tinha pelejado com Jó de todo jeito, para ver se ele desviava do caminho do Senhor. Portanto, esse versículo aqui, ele é um pouco grande, versículo 3. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Aí tem uma vírgula aqui: retenha a sua sinceridade, havendo-me tu, Satanás, incitado contra ele para o consumir sem causa. Não tinha uma causa pela qual Satanás está rodeando Jó para destruir. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus quer cumprir os seus propósitos, Ele mesmo, quando quis fazer essa Bíblia, ninguém deteve. Ele deixou muitos exemplos para nós. E ele, para fazer isso, ele teve que tomar homens como Jó, para deixar um exemplo, porque diz que o livro de Jó é um dos livros mais velhos da Bíblia, talvez até mais velho do que Gênesis. Então, ele tomou a Jó era a proposta de Deus aquilo. Embora Satanás tivesse aquele intento, incitando contra ele, para consumir sem causa, e ele não pôde. Satanás não pôde tocar na vida de Jó, mesmo que ele incitava de todo jeito, antes que Deus permitisse que ele fizesse. Então, irmão, nós às vezes tem que saber que as coisas que acontecem com os cristãos, tanto o que acontece de bem como o que acontece de mal, nós temos que entender que Deus tem um propósito em cada coisa. Em cada coisa Deus tem um propósito. O que nós temos que passar, outro não passa, não. Então é nós mesmos que temos que passar, e Deus, Ele vai tomar isso para mostrar depois que Ele é Deus e que Ele tem poder sobre todas as coisas. Eu achei um papel aqui
Não sei que jeito que eu fiz esse papel. Hoje eu estava mexendo nos papel e encontrei esse papel aqui e achei uma frase importante. Acho que eu pus ele dentro da Bíblia aqui, não sei onde que ele está. Mas o certo é que nesse papel está citando a mensagem dos ungidos dos últimos dias, e parece que o parágrafo 193. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar. Está aqui. No parágrafo dos ungidos dos últimos dias, 269. Então, fala que Deus fez Jó se engrandecer muito. Ele fez Jó se engrandecer muito, dando para ele prosperidade. E filhos, e família, e tudo que vocês conhecem. Deus então engrandeceu a Jó tanto que ele era sem igual na terra. E como aqui na terra é como é o egoísmo e tudo mais, então Satanás tinha inveja daquilo e queria. Ele incitou sobre Jó para o destruir, mas ele não deu conta, até que chegou uma reunião com os filhos de Deus, na presença de Deus, e ele foi também. E lá, Deus sabia de tudo, ele queria fazer, estava fazendo um quadro, um exemplo para nós. Aí Deus perguntou-lhe de onde ele tinha vindo. Deus sabia. Não, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ah, então você anda aí por toda a terra. Eu ando, eu observo tudo aí. Você observou o meu servo lá, como é que ele é? Ele falou, sim, eu observei. E você tem incitado contra ele, mas não tem podido fazer nada. Em outras palavras, aí Satanás falou assim, não, o senhor tem razão de dizer assim, e Jó tem razão de ser desse jeito, porque o que o senhor faz por ele tem motivo para fazer assim. Mas se o senhor deixar as coisas acontecer diferente, ele vai blasfemar do Senhor na tua face. Como Deus queria mostrar, não era para Satanás nem para Jó, ele queria mostrar para todos nós que a pessoa que é fiel a Deus, que é chamado pelo propósito de Deus, em qualquer tipo de vida que ele entrar, que ele viver, ele é fiel. Não é nada que vai fazer ele voltar atrás. Então ele mostrou na vida de Jó. Satanás tem dúvida com as coisas, mas nós com Cristo em nosso coração não podemos ter dúvida. Mesmo que as coisas venham acontecer o contrário na nossa vida, muitas coisas que nos atormentam, muitas coisas que nos aborrecem, muitas coisas que sofremos. Então, eu estava aqui, acho que era numa reunião, eu marquei isso aqui, na mensagem dos últimos dias. Deus engrandeceu a Jó, dando prosperidade. E ele ficou muito grande, que era sem igual. E às vezes isso acontece também na vida do cristão. Mas
engrandeceu muito mais quando ele tirou tudo dele e ele se tornou um grande homem na sua integridade, sendo fiel a Deus, mas ele se tornou maior do que ele era quando ele ainda não tinha sofrido aquilo que ele sofreu. Então, isso aqui eu creio que foi mesmo de coração, de alma, que a gente escreveu isso aqui nesse papel. A gente viu isso assim, vendo. Então, se um cristão, ele aceita Deus mesmo de coração, ele pode ser muito abençoado e pode prosperar, e o inimigo pode pensar que ele é daquele jeito por causa da sua prosperidade. Mas Deus mostrou para nós na vida de Jó que não é por causa de prosperidade e nem também por causa de provas e lutas que a pessoa é fiel a Deus. Então eu deixei aqui assim: Deus engrandeceu a Jó, dando prosperidade para ele, e ele se tornou um homem, maior homem da terra, e continuou fiel a Deus. Mas engrandeceu muito mais quando ele tirou tudo dele. Ele se tornou um grande homem na sua integridade, sendo fiel a Deus, mas ele se tornou maior ainda que ele era quando antes de ser tocado. Porque lá no começo ele demonstrou aquilo e no fim também ele demonstrou, e ainda há tempo de Deus poder dar para ele, engrandeceu ele muito mais, porque lá ele deu um tanto para ele. E nós vemos aqui na Bíblia, e depois que Jó entrou naquela prova, que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, quando ele sustentou que era íntegro diante de Deus, mesmo depois que Deus deixou aquilo acontecer com ele, ele engrandeceu a Jó muito mais, porque ele deu o dobro do que ele tinha. Se ele era grande naquele tempo, então agora, depois que ele venceu a Satanás, ele ficou muito maior ainda. Ficou o dobro do que ele tinha, tudo se dobrou. E o profeta fala, na mensagem Tua Casa, que foi a maneira que Deus tinha para salvar os filhos, a família de Jó. E que Jó recebeu tudo aquilo que ele possuía em dobro, e o profeta não falou, e também não está escrito, que Jó casou de novo, e que teve outra família, ou mesmo que teve uma família com aquela própria esposa dele, que vocês sabem o que ela falou para Jó. Mas o profeta falou na mensagem Tua Casa, que Jó recebeu pelo sacrifício, pelo holocausto que ele estava oferecendo, quando seus filhos estavam fazendo festa, dentro daquela prosperidade tão grande, porque a prosperidade pode levar a pessoa a muitas coisas, e estava levando os filhos de Jó a fazer uma festinha no aniversário de cada um, e ali Jó não estava satisfeito com aquele negócio, porque Deus não estava, e Deus, no seu plano, na sua maneira, deixou com que o inimigo viesse ali e tirasse a vida deles.
todos eles. Mas na mensagem à tua casa diz que Jó recebeu tudo em dobro e também a salvação dos seus filhos, porque ali estava sendo salvo ele e a sua casa. Então o profeta é que diz, né, que os filhos de Jó estavam do outro lado esperando a Jó, mas como salvos. Então ele não sabe o que acontece às vezes na hora, no momento, não entende, mas é desta forma que Deus faz as coisas. Então você entendeu que Deus pode elevar o homem às alturas e pode também levar o homem às profundidades, como nós lemos aqui na Bíblia, como está intitulado aqui, a cruel aflição pode levar o homem à maior felicidade, pode levar o homem também à cruel aflição e não deixar ele por nada disso. Foi o que aconteceu com Jó. Então, é uma lição para nós. O livro de Jó é um exemplo que Jó deixou para nós, Deus deixou através de Jó, que ele não irritou contra Deus por Deus ter permitido que aquilo viesse a acontecer com ele. É o que acontece com nós também nas coisas que vêm acontecer na nossa vida. Sabe o que isso faz? Faz nós buscar mais a Deus, faz nós aproximar mais de Deus. Isso faz nós ser mais íntegro a Deus, mais fiel a Deus. Quanto mais prova vier, mais fiel o eleito fica, porque Deus, além de nos dar o que tem dado aqui na terra, Ele prometeu de nos dar aquilo que nós esperamos, que nós aguardamos receber do outro lado. Então Jó recebeu os seus filhos do outro lado desta vida, porque o profeta falou na mensagem que ele teve os seus filhos do outro lado como salvos, citando aquela passagem do Romano, lá do carcereiro de Filipe, o carcereiro de Filipe, que Paulo disse para ele que seria salvo ele e também a sua casa. Então, de alguma forma isso veio acontecer, não sabe o que é que custa, mas a nossa fé não é em vão. Eu estava pensando, tanto de gente contemporânea da gente que já morreram e que foram testemunho da mudança da vida da gente e estão do outro lado. Como todos têm que comparecer lá do outro lado, então nós vamos se ver um dia e eles vão entender como os irmãos de José entenderam que aquilo que José tinha realmente era de Deus e que eles odiaram, que eles rejeitaram e não quiseram, mas chegou o momento de que eles ficaram sabendo, realmente o nosso irmão tinha visões de Deus e nós pensávamos que ele era simplesmente um sonhador. Mas, irmão, aqui, nesse papel do outro lado, eu estava olhando uma mensagem aqui, olhei um pouquinho na mensagem ali, então eu escrevi aqui nessa fase de crise aí que teve, eu percebi, eu descobri, então naquele tempo aí da pandemia, aquelas coisas, que aconteceram muitas mortes, muita dor, muita tristeza. Então, eu escrevi aqui, eu pude ver. Como eu estou dizendo aqui, a gente, quando focaliza lá na história de Jó,
e podendo a gente ver as coisas como elas são, é diferente do que uma coisa superficial que a gente não vê nada. Eu escrevi aqui, eu pude ver. Ver o quê? Então, parece que estou terminando de ler essa mensagem, História da Minha Vida, do irmão Brana, e eu pude ver que quando Deus quer tomar um homem, como Ele tomou a vida de Jó, como Ele tomou a vida de William Branham, e o que Deus deixou acontecer com William Branham mesmo, até nascer na família que ele nasceu. Deus é soberano, irmão, Ele faz o que Ele quer fazer de quem Ele quer. Então, olhando ali, coisa tremenda aconteceu na vida do irmão Branham no começo. Ele passou a ser batista, depois ele viu os pentecostais, aí tem a história lá, que ele viu que aquilo era de Deus, e que aquilo era Deus, os pentecostais. O que eles, tradicionais das outras igrejas, batistas, dizia que era um monte de lixo que saía das igrejas, eram os pentecostais, chamava de santo rolador. E ele acabou assistindo aquilo lá, acabou até pregando lá numa reunião, como vocês conhecem a história, e foi convidado a pregar lá nas Assembleias de Deus, lá, em muitos lugares, até os pentecostais que ele fala, eram os pentecostais unidos, daquela igreja que se fala Igreja Pentecostal Unida, é onde ele estava. Mas quando ele voltou, vocês conhecem a história, que a sogra dele, que foi difícil para ele até antes de casar e depois que casou, então a sogra dele falou coisas terríveis a respeito daquele povo e impediu ele de ir atender os pedidos que ele tinha recebido lá nessa reunião que ele foi, e ele atendeu a sogra dele. E aí vocês conhecem a história, o que aconteceu na vida dele, quem já leu. Mas foi coisas tremendas, coisas terríveis, até que ele reconheceu que ele teria que atender o chamado de Deus. E ele prometeu para Deus que se ele desse vida para ele, ele ia atender aquele chamado. Mas, contudo, ele passou por coisas. Você pensa, como um homem que foi predestinado por Deus para ser o que ele foi, ter que passar por onde ele passou. Mas acontece que ele venceu, e hoje tem milhares e milhares de pessoas que foi além dos pentecostais, que naquele tempo ele confrontou com eles e entrou na era pentecostal, porque ele era um restaurador e ele tinha que passar por dentro de tudo isso, trazendo uma mensagem restaurada para a igreja eleita, que estava em todas essas igrejas e que hoje se forma a igreja da mensagem. Mas então eu pude ver aqui, irmão, eu diz assim, pude ver o poder do olhar. Eu pude ver, irmão, o poder do olhar, estava olhando aqui na mensagem. Você sabe o que é o poder do olhar de Deus? Então, nesse dia que eu escrevi isso aqui, acho que eu estava bem mesmo. Foi numa crise, não sei como é que foi. O poder do olhar. Agora à noite eu vi aqui na mensagem, é até mesmo na própria mensagem que eu estou falando, História da Minha Vida. A Andressa pegou essa mensagem, quer ver? Tanto que tem essa mensagem, nós é para saber essa história. Ela pegou essa mensagem aqui no dia 15 de agosto de 2012, que a Andressa pegou essa mensagem.
escreveu aqui. Quantos anos que faz? 2012? 10 anos. Aí o sinal que ela deixou aqui está aqui. Então, a Andressa já teve tempo de 10 anos de conhecer a história da vida de William Branham. Como também quantos anos nós temos para conhecer a vida de Jó. E a vida de Daniel, e a vida de José, e a vida de tantos quantos está escrito na Bíblia, a vida de João. Então nós temos tanto para nós ter conhecimento da vida dessas pessoas. Então, aqui na mensagem ali, no começo dela, bem aqui, o profeta estava orando, oxalá que nós pudéssemos ver isso também. Uma vez foi dito que quando Israel, tentando obedecer a Deus, tinha sido pego numa cilada. O mar diante deles, as montanhas de um lado e de outro, e o exército de Faraó aproximando-se, e alguém disse que Deus olhou para baixo através daquele pilar de fogo e com os olhos encolarizados, e o mar se assustou e rolou para trás e formou um caminho para Israel atravessar a terra prometida. Um olhar. Deus simplesmente olhou. Agora, se Deus olhar alguma coisa através de nós, pode acontecer coisas e abre caminho onde não existe caminho. Às vezes está tudo fechado, tudo cercado, mas se você olhar através do olhar de Deus, há um poder no olhar. Agora você imagina o profeta orando aqui, ele diz assim: ó Senhor, olha para baixo de novo. Quando estes pacotes foram colocados sobre os corpos enfermos, em comemoração da tua palavra vivente, e que as enfermidades se assustem e olhe através do sangue do Filho, de seu Filho Jesus, o qual morreu para esta expiação, e que o inimigo assuste e que afaste, para que este povo possa entrar na promessa da cura, pois, acima de todas as coisas, este é o teu desejo que prosperaremos em saúde. Conceda, Pai, porque nós o pedimos essas coisas com essa atitude em nossos corações. Este é o nosso objetivo. O objetivo, irmão, do culto de quarta-feira é esse. Se nós vier aqui, nós todos evangelistas, e nós caminhar os nossos passos para vir aqui com o objetivo de receber ou trazer libertação e cura, o nosso olhar vai trazer cura, e até para aqueles que estão nos ouvindo pela internet, pode ser curado aonde ele estiver agora, nesse instante, através da oração que foi feita aqui. Ele diz: Senhor, olha agora para baixo e olha para essas pessoas que estão enfermas, e que essas enfermidades possam assustar e sair dessas pessoas. Poder do olhar. Só o olhar. Mas nesse tempo de crise aí, o poder do sentimento. Às vezes, irmão, eu chorava com certas notícias que vinha. E todas as vezes eu levantava minha mão também. As lágrimas desciam ali naquele sofá, por alguém que estava passando por certas crises. Então, eu creio perfeitamente no poder do sentimento, ainda que a pessoa esteja muito distante, você tem um sentimento forte por aquela pessoa. Então, eu escrevi o poder do sentimento, o poder da palavra. Às vezes você fala uma palavra
E quando ela vem de Deus, tem poder na palavra. O poder no levantar de mão. Às vezes nós levantamos a mão e tudo mais, não sabe o que tem por detrás disso aí, se nós fazemos isso com fé. O poder do levantar de mão, o poder da fé, você crê. É um poder tremendo isso aí. O poder de um sorriso que você dá para uma pessoa, tem hora que o inimigo assusta e vai embora daquela pessoa, e ele sai daquela tristeza, daquela amargura e sente alegria. Um sorriso tem hora que para a gente é um remédio, é uma cura. Às vezes a pessoa está precisando de um sorriso. Tem hora que a gente sorri, não sabe nem de quê, mas o sorriso tem sentido. E Paulo diz: eu me subjugo meu corpo à servidão em favor desta gente. Amém? Mas, irmão, há poder, o poder tão grande, em coisas parece que tão pequenas. Eu estava falando com o irmão Lucas aqui, depressivo, uma luta tremenda, novo. Eu falei para ele, né, que negócio de... Eu esqueci até o que foi, eu sorri aqui, sorri, mas com sentido nele. E agora eu encontrei isso aqui escrito: o poder que tem um sorriso certas horas. Aí a Marlene sempre clama, sofre muito, né? É ruim demais que ela sofre. Mas às vezes hoje, ali agora, ela estava ruim assim, e ela cantou. Eu pensei, meu Deus, como é que a pessoa pode cantar desse jeito? E ruma para vir para a igreja cedo e fica com pressa de vir. Então, por mais que a pessoa passe coisa, quando ele crê em Deus e quer as coisas de Deus, nada pode impedir, porque não impediu a Jó. Que Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Osias vai terminar o culto aqui. Eu pensei que eu ia falar só aquela frase, mas acaba que a gente fica falando muito. Amém.